nós continuamos explorando a série de 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. E essa carta é tão relevante, ela é tão atual para o momento que vivemos, porque nós estamos vivendo na era da pós-modernidade. E essa era da pós-modernidade, ela é marcada, sobretudo, por duas questões. O aumento do poder do indivíduo em detrimento do coletivo. Veja bem, o coletivo, até pouco tempo atrás, ele tinha ferramentas para fazer controle social dos comportamentos de seus membros. Era um olhar de reprovação, era uma chamada de atenção, e assim a gente ia fazendo o controle social, mantendo os membros da sociedade dentro daquilo que é razoável moralmente falando, que é moralmente aceito. Mas veja, essas ferramentas têm sido tiradas de nós. Há certas coisas hoje em dia que reprovamos como sociedade, que nós não podemos mais manifestar reprovação, sob pena de respondermos, inclusive, com a nossa liberdade. Então, de um lado, nós temos esse aumento do poder do indivíduo em detrimento do coletivo, e, de outro lado, nós temos um relativismo generalizado. Tudo é relativo. Não existe verdade absoluta. Não existe Deus. Tiraram Deus da jogada. A moral, os valores morais são relativos. E aí, quando nós temos a junção de um indivíduo poderoso e de uma moral relativizada, nós temos uma epidemia de imoralidade. É o que nós estamos vivenciando, e a igreja está inserida nesta era. Nós corremos o risco de sermos contaminados. E é por isso que a carta de 1 Coríntios é tão atual, ela é tão relevante, e ela é tão relevante para os dias atuais, que exige do pregador, que exige da igreja coragem para falar. E por isso eu louvo a Deus por nossa comunidade de fé, eu louvo a Deus pelo nosso pastor Johan, pela liberdade, pela coragem de enfrentar temas tão difíceis, tão atuais, tão incômodos para esta geração. Mas nós nos manteremos fiéis às Escrituras. Aconteça o que acontecer, nós não nos desviaremos dela, porque entendemos que Deus não muda, que a palavra dele não muda, que o ser humano não muda, as necessidades continuam exatamente as mesmas, porque foi Deus quem colocou em nossos corações a lei dele. Feito esta introdução, eu quero adentrar no texto. Nós vamos fazer hoje um estudo versículo por versículo, mas eu não pretendo aqui fazer uma pregação expositiva, nós não temos tempo para isso, nós não vamos fazer uma análise profunda, nós vamos pegar alguns temas que Paulo explorou nesse texto, e nós vamos fazer com que tenhamos
formas práticas de resolver os nossos problemas. Essa carta era uma carta para resolver problemas. E aquela igreja, o que não faltavam eram problemas. A igreja de Corinto vivia uma série de problemas, dentre eles a divisão. Havia brigas, e brigas a ponto dos irmãos entrarem com processo contra outros irmãos. Havia muita imoralidade. Aquela era uma igreja carnal, tanto do ponto de vista, porque eram iniciantes na fé, quanto do ponto de vista da moral. Eles eram carnais, eles buscavam, sobretudo, satisfazer os interesses egoístas, individuais, carnais dele. E Paulo vai ali resolvendo problema, pontuando problema por problema. E agora a gente chega a um outro problema. Já tratamos aqui, hoje é a 6ª mensagem dessa série, nós já tratamos uma série de problemas. E hoje nós vamos tratar um problema relativo à ceia do Senhor. Vamos ler o texto, é 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 34. 1 Coríntios, quem quiser abrir a Bíblia, nós vamos ler aqui na NVI. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 34. Diz assim o texto, vamos ler juntos aqui. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isto? Certamente que não. Pois recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso,
não há entre vocês, por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, morreram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor revele a tua palavra aos nossos corações. Que nós saiamos daqui melhor do que entramos. Que os nossos corações sejam compungidos por tua palavra. E que nós experimentemos restauração para a glória do teu santo nome e para a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero fazer um comentário aqui. Hoje nós vamos ter 2 mensagens, culto de manhã e tarde. Ou melhor, 2 mensageiros, 2 pregadores distintos. Eu vou compartilhar a palavra agora pela manhã e o irmão Adriano vai compartilhar à tarde. Então hoje é um daqueles dias que vale a pena vir de manhã e de tarde. Ou melhor, todos os dias vale a pena, né? E hoje eu vou vir, que eu quero ouvir o irmão Adriano aqui, porque ele vai apresentar uma outra perspectiva deste mesmo texto, e eu acho que vai ser muito, muito legal. Então, esta é uma carta, como eu disse a vocês, que está tratando de problemas. E o problema aqui é sobre a ceia. Os irmãos, a época que Paulo escreve esta carta, a ceia do Senhor não era celebrada nesse modelo que nós celebramos hoje. Existia uma festa, era a festa do amor, chamava festa ágape, festa da fraternidade. Era um banquete incomum, e é evidente que ninguém ia se embriagar com um cálicezinho de vinho, ninguém ia se empanturrar com um pedacinho de pão. Então ali está falando desse banquete, era a festa ágape. Os irmãos no domingo, e aqui está falando de um culto na igreja, porque eles tinham o culto de casa em casa, mas aqui nessa época já tinha então um local onde se fazia o grande ajuntamento. E entre o banquete, alguns dizem que se comia, se partia o pão durante o banquete e após o banquete se tomava o cálice de vinho. Mas algumas comunidades da época tinham, inclusive, o lava-pés neste momento também. Então, este era o cenário, e Paulo viu que estavam desvirtuando essa ordenança, esse sacramento que é a ceia do Senhor. Então, provavelmente, por causa deste episódio, nós hoje ceiamos de forma mais solene, com um pãozinho e um cálice. Provavelmente o que fez esta mudança é este texto, foi esta carta de Paulo aos Coríntios. Então, Paulo começa logo no versículo 17, ele fala, olha, sobre isto eu não tenho o que elogiá-los. Versículo 17. Olha, sobre isso eu não tenho o que elogiá-los. Paulo havia, lá no iniciozinho do capítulo 11, versículo 1, Paulo começou elogiando os coríntios, porque eles estavam cumprindo com as orientações de Paulo sobre a cobertura que as mulheres deveriam usar nos cabelos, e Paulo elogia, mas aqui ele fala, agora ele muda o semblante.
E Paulo começa a advertir os coríntios. Vocês estão saindo daqui pior do que chegaram. Olha o que Paulo fala. A reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem. Vocês estão saindo daqui piores do que entraram. E em seguida Paulo fala qual o motivo deles saírem pior do que chegaram. É porque, no versículo 18, porque havia divergência. Havia divisões entre eles. E Paulo ameniza ali, quando ele diz, até certo ponto eu creio. Ou seja, eu não vou acreditar em tudo que me falaram, mas há tantas evidências que, até certo ponto eu creio, embora eu acredito que tenha exageros. Essas divergências que havia entre os irmãos, segundo Paulo, no próximo versículo, tinham um proveito, e o proveito era evidenciar os crentes maduros, os crentes aprovados. Quando há divisão, quando há divergência entre a igreja, fica claro quem é maduro, quem é imaturo, quem é espiritual e quem é carnal, porque o espiritual, ele faz o possível para manter a unidade. Quem é carnal divide. E Paulo fala isso. Nessas divergências que há entre vós, há pelo menos uma vantagem. Os aprovados são evidenciados. E no versículo 20, Paulo faz uma dura constatação. Quando você se reúne, não é para comer a ceia do Senhor. Eles se reuniam com esse intuito, eles pretendiam celebrar a ceia do Senhor, mas eles haviam corrompido a ceia de tal forma que ela agora virou uma outra coisa, mas não mais a ceia do Senhor. Aquilo não era mais um memorial a Cristo. Versículo 21. Os coríntios buscavam entretenimento. Eles estavam em busca de prazer. Cada um trazia sua ceia, era assim que acontecia, fazia um junta-panelas, mas cada um tomava o que era seu, e os pobrezinhos ficavam escanteados ali, os mais endinheirados se empanturravam de vinho e de comida, e aqueles pobrezinhos que levavam a marmitinha, o cuscuz, na expectativa de que lá ele ia poder pegar um queijinho, um ovinho para misturar no cuscuz dele, não sobrava nada. Aquela reunião tornou-se um culto ao egoísmo e ao excesso, um verdadeiro espetáculo de horror, onde os mais humildes eram desprezados, tratados com indiferença, enquanto os mais abastados se excediam. E aqui eu quero fazer um parêntese. A gente pensa que o oposto do amor é o ódio. Não, irmãos, o oposto do amor é a indiferença. O oposto do amor é o desprezo. E era assim que os coríntios estavam tratando os irmãos mais simples. Então, Paulo, que não tinha nenhum compromisso em promover entretenimento aos coríntios, denuncia os abusos cometidos na celebração da ceia. A ceia do Senhor estava sendo utilizada como um meio de enfatizar divisões que existiam na igreja,
como meio de fazer discriminação de pessoas. Eles estavam utilizando a ceia do Senhor de forma contrária do propósito original para qual ela foi criada. Eles estavam se dividindo em grupos de afinidades. Ou seja, grupos formados em torno de interesses comuns. Esses grupos, na verdade, eles buscavam satisfação de seus interesses individuais e egoístas. Buscavam o conforto de estar entre pessoas que pensam como eu, que têm a mesma condição financeira e cultural que eu. Isso é muito cômodo. Estava-se em busca, na verdade, de conforto, de prazer, de segurança e de entretenimento. Queria criar-se um clube social. Esta era a intenção, criar-se um clube social privado. E eu me lembro aqui, irmãos, eu queria compartilhar com vocês um testemunho. Eu participei de uma determinada igreja, e eu cheguei justamente quando estava tendo uma mudança da liderança da igreja. Eu cheguei, essa mudança já havia ocorrido há alguns meses, e eu presenciei algumas coisas. O pastor que tinha sido substituído saiu da igreja porque um determinado irmão abriu um processo disciplinar contra este pastor junto à convenção desta igreja. Porque, segundo este irmão, o pastor estava pregando coisas que fugiam ao costume desta determinada igreja. E quando o pastor viu tudo isso acontecendo, ele disse: eu não vou me sujeitar a isso. Tchau. Tchau, igreja. E eu chego quando esse pastor acabara de sair. E eu tomo conhecimento do fato e, movido pelo Espírito, eu creio, eu fui conversar com aquele irmão, já um senhor, que tinha aberto esse processo contra aquele pastor, e eu viro para o irmão, um menino, um garotinho, perto de um ancião. Eu viro para ele e falo: por que você fez isso, irmão? Me explica. Eu fiquei sabendo que você fez isso. Ele falou: eu tive medo. Medo de quê, irmão? Eu tive medo dele mudar a nossa comunidade, e eu não me vejo em outro lugar senão nesta comunidade e neste formato que ela está. Ele queria um clube social privado. Infelizmente, isto ainda acontece no seio da igreja. Mas a igreja não tem nada a ver com clube social privado. A igreja está muito mais para um albergue, uma rodoviária. Chega a gente de todo canto, de todo jeito. E nós, Igreja de Jesus, estamos aqui para acolher, para amar. A Igreja de Jesus, ela é inclusiva. A graça nos chama à mesa. E a mesa é inclusiva. A gente tem aqui uma prática, irmãos. Nós temos os nossos portos, e eu vou situar aqueles que não entendem. Nossos portos são os nossos grupos de casa em casa. E nós temos uma prática aqui, que é o seguinte: os nossos portos funcionam durante um ano. Depois de um ano, acabam-se os portos
e no início do ano seguinte inicia-se novos grupos com pessoas diferentes. Isto é exatamente para sermos uma igreja inclusiva. Nós dizemos que é este intercâmbio de dons que nos transforma. Eu sou transformado pelos dons dos irmãos e eu contribuo na transformação dos irmãos com os meus dons, meus talentos. Então, quando a gente consegue misturar a igreja todo ano, nós entendemos que todos saem ganhando com esse intercâmbio de dons. A igreja de Jesus deve ser um santuário de proteção e acolhimento a todos, mas principalmente aos vulneráveis e àqueles que precisam de cuidado especial. Olha o versículo 22. Aqui Paulo faz uma série de perguntas retóricas. Paulo não quer resposta. Paulo só quer confrontar os coríntios. Paulo quer mostrar aos coríntios o quanto eles estão errando. Paulo começa a fazer as perguntas: olha bem, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Será que vocês estão passando fome? Para que tanto excesso, meu povo? Paulo está falando, vocês não têm casa para comer. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei de algo que ilustra bem isso. É o pessoal avançando nos docinhos da festa. Abriu-se para comer o doce. Ai, meu Deus do céu. Os excessos. E Paulo fala, vocês não têm casa onde comer. Ou vocês fazem de propósito para desprezar a igreja de Deus e humilhar os seus discípulos. Ou um ou outro. Ou você está faminto e não tem o que comer e por isso você está avançando na ceia. Ou então você faz isso de propósito, diz Paulo, para desprezar a igreja de Deus e humilhar os seus discípulos. Que direi? Que lhes direi? O que vocês acham que eu vou falar com vocês, coríntios? Vocês esperam que eu elogie vocês? Certamente que não. Era Paulo somente evidenciando a tolice dos coríntios. Nós precisamos fazer as coisas com discernimento. Eles estavam participando da celebração da ceia do Senhor, mas estavam fazendo isso sem nenhum discernimento. Me faz lembrar a época que eu era religioso e que eu passava em frente a um prédio e eu fazia assim, ó. E um determinado dia eu me perguntei, por que eu faço isso? Eu não sabia por que eu fazia isso, não sei até hoje por que eu fiz isso. Tradições religiosas vazias, ocas, sem nenhum significado. Nós temos que discernir quais são os propósitos de Deus. Nós temos que discernir propósitos de Deus de meras tradições religiosas. Nós temos que discernir programa de propósitos. Uma coisa é o programa, outra coisa são os propósitos de Deus. Nós temos que discernir, nós temos que buscar entendimento. Os coríntios estavam praticando a ceia do Senhor. Então, religiosamente, eles estavam cumprindo a tradição. Eles estavam reunidos lá, tinham os elementos, tinha o pão e tinha o vinho.
O programa estava sendo cumprido, o que não estava sendo cumprido era o propósito. Nós temos que discernir por que você vem ao culto. Por que você faz o que faz? Nós temos que discernir o que nos move. São tradições religiosas? Ou é porque você entendeu o propósito? Eu quero abrir um parêntese aqui, faço isso com muito zelo. Não tenho nenhuma intenção de julgar quem quer que seja, mas apenas levar a igreja a fazer uma reflexão sincera. Prestem atenção. Durante a pandemia, todos nós fomos forçados, invariavelmente, a participarmos de cultos online. Acontece que muitos se habituaram a esta prática e continuam participando do culto de forma virtual. Quero adverti-los que este formato, em regra, não cumpre os propósitos de Deus para as nossas vidas. O grande ajuntamento tem propósitos. Aqui é uma reunião de família. É como se você, num domingo, num almoço de domingo da sua família, você quisesse participar online. Não funciona. Você não está sentindo o gosto do amor no arroz. Você não está vendo as expressões das pessoas. Me entendam. Esta palavra não é para ninguém que por alguma necessidade, ainda que seja circunstancial, precise assistir o culto online. Esta palavra é exclusivamente para aqueles que, podendo, decidem não participar do culto presencial. Eu chamo a reflexão aqueles que podem vir ao culto e por puro comodismo não vêm. Entenda uma coisa, mais uma vez. Assistir um culto online não é o mesmo que se reunir com a igreja de Jesus. Talvez você que assiste o culto online se sinta assim, plenamente satisfeito. Mas a questão é que a sua presença faz falta aqui. O seu sorriso está fazendo falta. O seu abraço, o seu aperto de mão está fazendo falta. Os seus braços erguidos no louvor ao Senhor está fazendo falta. A sua mão estendida no momento da oração está fazendo falta. O seu acolhimento aos novos crentes que vêm a esta reunião está fazendo falta. As suas palmas no louvor estão fazendo falta. Você está fazendo falta. Você é único. Você é único e há coisas que Deus só fará por meio de você. E quando você se ausenta, você faz falta. Nós precisamos, irmãos, entender os propósitos.
O grande ajuntamento tem poder. Daqui sai poder. Daqui sai cura. Daqui sai restauração. Daqui Deus se manifesta. Eu repito, precisamos diferenciar, entender, discernir os propósitos de Deus das meras tradições religiosas. Precisamos nos apegar aos propósitos e não às tradições religiosas. O propósito deste culto, por exemplo, é adorarmos conjuntamente a Deus, é fortalecer nossa comunhão, é difundirmos o Evangelho, é acolher pessoas e assim segue. A tradição religiosa, por seu turno, ela é satisfeita pelo simples fato de estarmos aqui. Cumprimos a tradição, viemos, mas não é isto. É família, é ser útil na vida das pessoas. Eu quero ilustrar isso aqui com uma história. Quando eu estava prestes a me formar, eu atendi uma senhora, eu estava fazendo estágio interno dentro da faculdade, e eu atendi uma senhora que queria se divorciar. E aí, conversei, fiz o primeiro atendimento e pedi que ela fosse com o marido lá, para a gente ver se era possível, se tinha alguma possibilidade de restauração ou se fazia-se um divórcio consensual. E eu me lembro que quando o marido chegou e os dois ali, e eles confidenciaram ali naquela cabine que haviam 3 anos que eles dormiam separados e que as rotinas deles eram rotinas individuais, cada um para o seu lado, e mal se encontravam. Mas quando aquela senhora reafirmou o seu interesse de se separar, então aquele homem se levantou e falou assim: você vai permitir que Satanás destrua o nosso casamento? E eu pensei, eu não podia falar, né? Naquela ocasião eu não podia falar, eu pensei, Satanás já destruiu o seu casamento. Mas ele estava apegado na tradição religiosa, que é manter-se casado juridicamente falando. Mas o casamento já tinha acabado. Irmãos, precisamos discernir os propósitos das meras tradições. Há casais que se mantêm casados, mas já estão separados. Isso não cumpre o propósito de Deus. O propósito de Deus é que o marido ame sua esposa como Cristo amou a igreja. E que a esposa se submeta ao seu marido como a igreja se submete a Jesus. Estar junto por um papel é mera tradição. Então, o que você está falando, irmão Emílio? Você está falando que é melhor separar? Eu estou falando, não, é melhor restaurar. O melhor é cumprir os propósitos do Pai. É o melhor para a gente. Olha o versículo 23. Paulo fala aqui agora sobre o ritual da ceia do Senhor. E ele diz: o que eu recebi do Senhor, também lhes entreguei, que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. É interessante que há 4 textos na Bíblia que falam sobre a ceia do Senhor.
3 estão nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E esse é o texto que está fora dos evangelhos. Mas este, provavelmente, foi o primeiro texto escrito. Então, quando Paulo diz que o que eu recebi do Senhor, isso eu transmiti, ele está falando que foi uma tradição que foi passada a ele, ou talvez uma revelação do próprio Deus. Fato é que ele não tinha um texto que orientava ele, mas foi uma revelação, ou foi passado a ele desta forma. E ele fala, e aí no 24, ele diz, e tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Cristo queria conservar na nossa memória, na memória da igreja, o seu sacrifício pela sua igreja santa. Ele queria que isso nos servisse como exemplo. O altruísmo. Jesus estava assim nos ensinando o altruísmo, a deixarmos de lado o nosso egoísmo em função do próximo. Este é o nosso chamado, irmãos. Versículo 25, Paulo fala da nova aliança que foi iniciada pelo derramamento do sangue de Jesus, e aqui merece uma ênfase. A nova aliança é aquela, evidentemente, que supera a velha aliança. A velha aliança foi instituída, eu diria, no Éden. Quando Deus fala para Adão, olha, pode comer de todos os frutos, dos frutos de todas as árvores, só não comerás daquela. Ali estava sendo instituída uma aliança, que depois foi reformulada com Moisés, em Êxodo 24, versículo 8. Não está aí esse texto. Então, Deus faz uma aliança com Adão, depois renova ela com Moisés. A aliança qual é? É a aliança da lei, da obediência. Cumpre a minha lei e você será bem-sucedido. Mas aqui agora Jesus institui a nova aliança, é a aliança da graça. Deus estabelece conosco, através desta nova aliança, uma aliança de relação de amigos, de amizade. A religião rígida e estéril foi substituída por relacionamento baseado na graça. Por meio desta nova aliança, recebemos tudo de graça, sem merecimento. Jesus nos estende a graça, que é favor, que é bondade, a quem não merece. Veja o que está incluso na ceia do Senhor, essa informação que ali está sendo inaugurada, essa nova aliança, a aliança da graça, que é dado para quem não merece. E os irmãos de Coríntios não estavam entendendo nada disso. Os coríntios não entenderam que a aliança da graça, inaugurada na cruz do Calvário e comemorada na ceia, ensinava que a mesa, assim como a igreja, é lugar de misericórdia e inclusão. A igreja é lugar de misericórdia e de inclusão. É lugar de graça derramada. A graça nos nivela. Não tem ninguém melhor nem pior, somos todos iguais. É interessante porque lá no Antigo Testamento, está em Levítico, Deus manda que os judeus construam o tabernáculo. E no tabernáculo existiam vários elementos, e todos os elementos apontavam para Jesus. Nós temos ali a bacia de bronze, nós temos o candelabro de ouro, e nós temos ali a mesa dos pães.
A mesa dos pães, ela ficava tinha o átrios, o Santíssimo e o lugar santo. Ele ficava no lugar intermediário, e ali, em cima daquela mesa, tinha 12 pães. E os pães são, todos eles, uma tipologia de Jesus, uma metáfora de Jesus. E eram 12 pães porque era um pão para cada tribo de Israel. E Deus, quando mandou que fizesse esses pães, Ele determinou que cada pão tivesse o mesmo tamanho. Os pães eram iguais. Os pães representavam Jesus. E isto aponta para o fato de Deus não fazer acepção de pessoas. Não tem um pão melhor para quem quer que seja. O pão é Jesus, e Jesus morreu por todos nós. Portanto, se alguém entre nós se acha melhor, eu digo, corrija a rota, meu irmão. A aliança da graça só foi instituída porque nenhum ser humano conseguiu alcançar o padrão de Deus. Todos nós fomos reprovados. A aliança nos nivela. Os coríntios não estavam entendendo isto. Versículo 26. A ceia do Senhor é lembrança, mas também é esperança. Ela é lembrança porque nos lembra do que Jesus fez por nós. E ela é esperança porque ela aponta para a volta do nosso Senhor Jesus. A ceia do Senhor, assim como o nosso culto dominical, é um anúncio do Evangelho. O simples fato de estarmos aqui reunidos como família é anúncio poderoso do Evangelho. É um sermão pregado pela igreja, ainda que em silêncio. É repouso para os que estão atribulados, é ânimo para os que estão perplexos, é amparo aos perseguidos e renovos para os abatidos. Há poder nesta reunião, há poder na ceia do Senhor. Nós precisamos reconhecer o caráter sagrado, tanto da ceia do Senhor, quanto deste ajuntamento aqui. A Bíblia diz que somos o corpo de Jesus. No grande ajuntamento, não há o que se questionar. Nós temos um corpo mais íntegro, mais bem formado, mais representativo da presença de Jesus. E onde Jesus está, há transformação, há cura, há poder, há renovo. Olha o 27. Todo aquele que comer do pão indignamente será culpado de pecar contra o corpo. Comer o pão ou beber do cálice indignamente é comer sem discernimento, é comer desprezando o sentido. Porque quem insulta o símbolo, insulta a memória ali representada. E aqui Paulo, pessoal, isso merece um cuidado. Olha o que Paulo está falando.
há condenação, há algum peso para aqueles que tratarem ela como indigna, a ceia do Senhor de forma a desonrar o símbolo. E qual é a saída então? Se nós vamos ceiar, o que o Senhor está nos dizendo? Então não coma a ceia, não participe da ceia. O que é participar indignamente? É participar sem esse entendimento. E o versículo 28 nos diz o que fazer. Faça o autoexame. Vai participar da ceia do Senhor? Faça um autoexame. Não é você julgando o seu próximo, julgue você mesmo, é um autoexame. Analise se sua consciência te culpa por alguma coisa. Analise se no seu comportamento há algo que ofende a Deus. Faça um autoexame. Analise sua vida. E você fazendo este autoexame, é provável que você seja levado ao arrependimento. E se você está carregando alguma coisa, meu irmão, que tem te trazido sentimento de culpa, de vergonha, de medo, que tem te estagnado, eu quero te desafiar. Confesse. Confesse a Deus, mas também confesse ao irmão a quem você confia. Chame alguém, conte, desabafe. Mas faça um autoexame. Porque a Bíblia fala no versículo 29 que há entre nós muitos fracos, doentes, e muitos que morreram por participar indignamente da ceia do Senhor. Irmãos, há 3 formas, e eu vou ser muito breve aqui para finalizarmos. Há 3 formas da gente entender essas disciplinas de Deus para as nossas vidas. A primeira forma é a disciplina direta de Deus, porque Hebreus 12:6 diz que Deus disciplina a quem ama. Olha o que diz o texto. Deus disciplina a quem ama e a quem aceita como filho. Há aqueles que entendem que a disciplina vem direta de Deus. Há também aqueles que creem, como a palavra diz em Gálatas 6:7, a disciplina como uma consequência natural do pecado. É a lei da colheita segundo a semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. É o que está escrito em Gálatas 6. E também há aquela disciplina que vem da nossa própria consciência. A nossa própria consciência nos pune, nos julga, nos culpa e nos pune. É por isso que Paulo está falando, faça um autoexame. Analise se sua consciência está tranquila, está em paz ou se não. Se não está em paz, confesse, irmão. Não é para você deixar de ceiar, não, de forma nenhuma. Hora nenhuma a Bíblia fala para você deixar de ceiar. Faça um autoexame sincero. Confesse o seu pecado. Procure um irmão. Tiago 5,16 diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejais curados. E olha, esta questão da consciência nossa, os resultados às vezes são fortes. Eu conheço um caso de uma irmã que foi seduzida, era uma jovem à época. Ela foi seduzida por uma outra moça. E ela caiu no engano de dar um beijo na outra moça. E esta moça, ela
ela teve um problema, ela entrou em surto, ficou 3 dias surtada. É a própria consciência nos cobrando. Nós temos em nós a lei do Senhor cravada em nossos corações. Quando a gente desvirtua, é a nossa própria consciência que nos acusa. Daí a importância desse autoexame, desse arrependimento. E aqui eu quero dizer a vocês, não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Não existe. Talvez você esteja passando por algum problema e você se vê como o maior dos pecadores. Eu quero te citar Isaías 1, 18 e 20. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Isaías 18, 20. E Paulo então conclui. E olha a forma que Paulo conclui, e eu também concluo, de forma muito prática. Olha o que Paulo fala no versículo 33. Irmãos, se vocês se reunirem para a ceia do Senhor, espere o outro. E no versículo 34 ele diz, e se alguém tiver com fome, coma em casa. Espere o outro. Espere o outro porque é uma resolução prática. Esperar o irmão para comer junto é uma prova de amor. O amor é prático. O amor é exercitado quando nós fazemos isto, quando nós esperamos o irmão, quando nós deixamos o outro carro passar na nossa frente, quando nós convidamos alguém para fazer uma refeição com a gente, quando nós fazemos uma visita para alguém que precisa de cuidado e de carinho. O amor é exercitado quando nós fazemos um bolo e levamos para o vizinho, quando nós passeamos e brincamos com os nossos filhos, ainda que estejamos cansados. O amor é exercitado quando levamos nossas esposas para passear onde ela quer ir. O amor é exercitado quando a mulher prega o botão na camisa do marido. O amor é exercitado quando a mulher espreme o cravo no rosto do marido. O amor é prático, o amor é ação, o amor é ser útil na vida das pessoas. E é por isso que Paulo diz, espera o seu irmão para comer. Simples assim. Priorize o seu irmão. Espere ele. Esse é o nosso desafio, irmãos. Precisamos discernir os propósitos de Deus, não se apegue às meras tradições. Nós estamos aqui na terra para louvar o nosso Deus com nossas ações. Se apegue a isto. Discirna os propósitos de Deus, porque tudo o que Deus criou, Ele criou para um propósito específico. Exercite o amor. Que tudo que você fizer, seja participar desse ajuntamento, seja participar do porto, seja participar da ceia do Senhor, que tudo que você fizer reflita o amor de Jesus por nós. Esse é o grande desafio para a gente. Nós não somos desafiados a simplesmente participar do culto no domingo, nós não somos desafiados a simplesmente participarmos de um culto, nós não somos
desafiados simplesmente a participarmos da ceia. Não, nós somos desafiados antes, sobretudo, para amar. Para amar, esse é o nosso grande desafio.